Olá, paz do Senhor, você está no Maná Eterno, tudo bem? Vamos falar sobre os 12 discípulos de Jesus, onde eles nasceram. Nós baseamos a ordem cronológica do chamado dos discípulos em Lucas capítulo 6, do versículo 13 em diante, que diz assim: E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também se chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotes, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Lucas 6, do 13 ao 16. Aqui está um mapa que nós podemos ver a região da Galileia, onde está aqui Cafarnaum, que quer dizer Kfar Nahum, que é a aldeia de Naum, e está aqui ao lado a cidade de Betsaida, tem o lago da Galileia aqui, Nazaré está aqui, Caná, e essa é a região da Galileia. Aqui vivia a maioria dos discípulos, apenas um não vivia aqui. E essa área fica mais ao norte de Jerusalém. Aqui está Jerusalém, Belém, Hebrom. Aqui acima, então, nessa região que falamos, fica mais ao norte de Jerusalém. E um outro discípulo, que vamos ver mais para frente, ele fica mais aqui abaixo, ao sul de Jerusalém. Agora vamos falar cada discípulo e onde eles nasceram. E já vamos falar de uma curiosidade sobre Pedro e André. Qual dos dois foi o primeiro discípulo? Na verdade, os dois, só que em situações diferentes. André foi o primeiro discípulo a seguir Jesus, mesmo que não tenha sido diretamente chamado. Ele era discípulo de João Batista e, ao ouvir João Batista dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele quis seguir Jesus e ficou perguntando aonde Jesus morava. E isso está em João capítulo 1, dos versículos 38 ao 40. E Pedro foi o primeiro discípulo a que Jesus chamou. O próprio André apresentou o Messias a Pedro. E aí Jesus vem e chama Pedro, dizendo que ele agora seria pescador de homens. Então vamos começar aqui com André. André, que era pescador, era filho de Jonas e, como disse, irmão do apóstolo Pedro. Vivia em Betsaida. E agora vamos falar de Pedro, chamado também de Simão Barjonas, né? Simão, filho de Jonas, que também tinha o nome Cefas ou Keifar, que depois Jesus começou a chamá-lo de Pedra, que é Petrus, e daí veio Pedro. Ele era pescador e ele nasceu ali na cidade de Betsaida, e a sua história começa em João capítulo 1, versículo 42 e 44. E agora o terceiro era chamado de Tiago, filho de Zebedeu, também chamado de Tiago Boanerges. Boanerges significa filho do trovão, ao qual Jesus colocou esse apelido nele. Ele era pescador e também era chamado de Tiago Maior. Vivia ali em Betsaida, na Galileia, né? E a sua história está relatada, o seu chamado, em Marcos capítulo 1, versículo 18. Agora vamos falar do quarto discípulo, João, aquele que é chamado o discípulo amado. Jesus colocou o apelido nele também de Boanerges, que é o filho do trovão. Ele e seu irmão Tiago, os dois são filhos do Zebedeu. Também morava ali em Betsaida e era pescador. Mateus capítulo 4, versículo 21, relata o seu chamado. O quinto discípulo se chamava Filipe. Ele morava em Betsaida. Não temos muitas informações sobre Filipe. Está relatado em João capítulo 1, versículo 44. O sexto discípulo se chamava Bartolomeu, provavelmente filho de Ptolomeu, porque Bar significa filho, Barjonas, né? Barrabás, Bartolomeu. A palavra Bar significava o seu pai. Então Bartolomeu ou Natanael, ele era de Caná da Galileia,
Então, João capítulo 21, o versículo 2 é que vai falar do seu chamado. E aqui temos Mateus, ou Levi, filho de Alfeu. É o sétimo a ser chamado. Mateus era coletor de impostos, chamado de publicano. Era odiado, pelos judeus e Jesus o chama para segui-lo. Mateus era de Cafarnaum e a sua história está em Marcos capítulo 2, do 14 ao 17. O número 8 é Tomé, chamado Dídimo. Dídimo parece que quer dizer a palavra gêmeo, e ele também é chamado de Judas Tomé. Ele vivia na Galileia. João 20, 24 vai falar do seu chamado. O nono discípulo se chama Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago o Menor. Esse aqui é outro Tiago, Tiago o Menor, e este aqui vivia também na Galileia. E a sua história está em Marcos capítulo 3, versículo 18. O 10º discípulo se chamava Simão, chamado de Simão o Zelote. Ele era chamado assim porque ele pertencia como se fosse uma seita, ou um partido dos zelotes. Ele era de Caná da Galileia. O 11º discípulo chamava-se Judas Tadeu. Ele era filho de Alfeu, irmão de Tiago ou Lebeus. A sua história está em Lucas 6,16, Mateus 10, do 2 ao 4 e Atos 1, 13, onde vai dar essas informações aí. Então chegamos aqui ao 12º discípulo, Judas Iscariotes. Judas era da cidade de Queriote, na Judéia, Mar Morto. E aqui no mapa nós vamos ver a cidade onde Judas vivia, que era ao sul de Jerusalém. Os outros discípulos todos viviam ao norte de Jerusalém. Vejam aqui, cada discípulo com a sua cidade apontada, e Judas está aqui abaixo, na cidade de Queriote. Essa cidade ela é citada também em Josué 18, 28 e Jeremias 26, 20. É citada também a cidade de Queriote. Bom, esse foi o estudo de hoje, uma curiosidade sobre os discípulos, onde eles nasceram e o que eles faziam. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o nosso canal Maná Eterno. Também o nosso outro canal, Escatologia Princípio do Fim. Isso nos ajuda muito com o YouTube. A paz a todos.